Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell em mais uma aula dessas nossas aulas à distância. Gente, eu acho que vocês já ouviram os comentários que nós estamos fechando o primeiro bimestre, né? Estamos aí na reta final de mais um bimestre, né? E aí a gente tem que fechar com nota, né, gente? Temos que fechar com nota, porque sem as notas vocês não conseguem passar de ano, né? A gente sabe que é muito importante o aprendizado, né? Mas a gente tem que ter documentação para afirmar que vocês podem passar para a série seguinte. Então, daí usamos o método da avaliação e a nossa avaliação será na próxima semana, certo, gente? Então, essa semana a gente vai trabalhar uma pequena revisão. Então, eu peço que vocês prestem atenção sobre os assuntos. Que assuntos serão estudados para essa prova? Gente, os assuntos só serão esses que a gente já viu, certo? Eu vou passar aqui as questões que eu considero importantes para que vocês entendam esse assunto, certo? Então, ou seja, o que eu passar aqui na revisão, vocês vão aí e estudam para a prova, que aí vocês sabem qual é o assunto. Não precisa, professor, mas está em qual capítulo? Tá? Não, gente, é só seguir essa sequência, rever as nossas aulas online, podem rever tranquilamente. E aí vocês vão fazendo, repetindo, vendo os vídeos aí. E vamos aproveitar esse momento também para tirar dúvidas comigo, caso haja, viu? Agora, por favor, gente, vamos se dedicar, porque agora vocês vão ter que somar notas, né, gente, para passar de ano. E vamos esperar que em breve a gente, quem sabe, a nossa próxima prova do segundo bimestre já seja presencial, né? Vamos pensar que tudo isso vai acabar, com fé em Deus, e vamos voltar às nossas atividades normais. Mas por enquanto não começa, vamos para nossas aulas online e vamos iniciar nossa revisão. Já está aí na tela de vocês a questão, uma das questões. Essa aqui estava, eu creio que na nossa primeira ou segunda lista, não lembro, mas que eu considerei importante para que vocês saibam, né, estudem para a nossa prova. Gente, preste atenção aqui. Aqui diz o seguinte, isso aqui é uma questão dos números reais. Lembra lá que nossos primeiros assuntos lá, números reais. Olha só o que está sendo dito aqui. Qual a proposição abaixo é verdadeira? Qual a proposição abaixo é verdadeira? Eu quero saber a verdadeira. Então vamos lá, vamos ler detalhada cada uma e vamos dar uma explicaçãozinha em cada questão. Vamos ver qual é a certa, né? Lembrando que todas essas questões que eu estou passando aqui, vocês já fizeram na lista de vocês, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é verdadeiro. Vamos pensar isso nos conjuntos numéricos, né, gente? Vamos lá. Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro. Então, vocês prestem bem atenção nesse tipo de questão, porque ela tenta confundir vocês com essa proposiçãozinha. Como assim? Diz, todo número inteiro, aí vocês têm que lembrar o que é um número inteiro. Então, vocês sabem que os números inteiros aqui, é aquele que tem o zero no centro, e o zero, esse que eu fiz, né, gente? Mas deixa para lá, que vale a intenção, né? 0 quadrado vezes 0. Esqueçam aí a estética, viu, gente? Por favor. Tá feinho, mas tá valendo. 0, 2, 3 e assim sucessivamente, né? A gente vai para o infinito. Esses aqui, que começam no 0, eles são os números naturais. Vocês lembram isso lá que a gente já viu na nossa aula. Já os números inteiros, eles pegam também os números negativos, né, que são aqueles menores que zero. Menos 1, menos 2,
né? Aí tem o menos 3. Lembrando que também vai para o infinito, né? Ou seja, ele é infinito, ele vem do infinito e vai para o infinito. Eu tenho o infinito negativo e o infinito positivo. Resumindo isso aqui, o que é que acontece? Os números inteiros são todos os números positivos, todos os números negativos e o zero. Certo? Então, esses aqui são os números inteiros. Aí vamos lá, vamos continuar lendo aqui para entender. Todo número inteiro é racional. Então vamos lá, pense o seguinte, o que é um número racional? Vocês viram lá nas aulas anteriores que os números racionais são todos os números que podem ser transformados em uma fração. Isso resumidamente, né, a definição. Então como assim? Então quer dizer que só é número racional uma fração? Por exemplo, um meio? Um meio é um número racional, certo? Mas não é especificamente só uma fração. Por quê? Porque um número inteiro, ele também pode ser escrito na forma de uma fração. Vocês lembram aí que eu tenho aqui, ó, o 3, número natural 3, ele pode ser representado como uma fração com denominador 1. Então, 1/3. Então, no caso, 3, né? E aqui embaixo o 1. Então, isso aqui é uma fração. Mas é uma fração que pode ser representada por um número natural, que é o 3. Ah, professor, como é que 3 sobre 1 é 3? Vocês sabem que toda fração é uma divisão. 3 dividido por 1 dá 3. Então, percebam que isso também pode acontecer com menos 3, com menos 2, com menos 1, com menos 1000. Ou seja, qualquer número inteiro pode ser representado como uma fração. Se isso pode ser representado como uma fração, ele é um número racional. Certo, gente? Então, todo número inteiro é um número racional? Sim. Então, até aqui, a minha proposição está correta. Vamos lá. Só que ela não termina aqui, ela tem uma continuação. Mas todo número inteiro, ó, os números inteiros são todos negativos, todos positivos e o zero. Então, esses aqui, eles são racionais. São sim. Por quê? Porque podem ser escritos em forma de uma fração. Então, vamos lá, continuando. E todo número real é um número inteiro. Então, essa parte aqui, ó, todo número real é um número inteiro, é o que faz a minha proposição ser falsa. Por quê? Porque essa primeira parte está normal, tranquilo. Mas se eu dizer, e todo número real é um número inteiro? Então vamos lá, os números inteiros são esses aqui. Esses aqui em azul, né? No caso, todos os negativos, todos os positivos e o zero. Esses são os meus números inteiros. Está dizendo aqui que todo número, ó, todo número real é um número inteiro. E vocês aprenderam que os números reais são todas as numerações que a gente viu até agora. Ou seja, natural, inteiro, racional, irracional. Ou seja, tudo isso é um número real. Então isso quer dizer, vamos fazer, então a gente já sabe que isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque uma fração, por exemplo, aqui, ó, um meio, essa fração aqui, ela não é um número inteiro. Certo, gente? Perceberam? Não é um número inteiro. Então, se ela não é um número inteiro, então já traz que isso aqui é falso. Está dizendo todo número real é um número inteiro. Não, que um meio é um número real, mas ele não é um número inteiro. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha aí. Que essa aí é uma falsa. Continuando, temos os conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais tem um elemento em comum. Gente, ó, olha para esses dois aqui, ó. Números racionais e números irracionais. Gente, ó, eles não têm nenhum elemento em comum. Nenhum. Por quê? Porque um é o inverso do outro. É aquela coisa, ou ele é racional,
ou ele é irracional. Certo, gente? Por quê? Vamos, por exemplo, se ele é racional, então quer dizer que ele pode ser escrito na forma de uma fração. Foi a definição que eu passei para vocês. Que é o caso de um meio. E um número irracional ele não pode ser representado em forma de uma fração. Por exemplo, vamos colocar aqui um número irracional. 1,3, 4, 5, 8. Não olha a estética do número, viu, gente? Por favor, faz de conta que esse outro está lindo aí e segue o fluxo. Vamos lá. Esse número aqui, ó, por exemplo, ele é um número infinito. Vocês sabem que as dízimas periódicas são números infinitos. Só que vocês já aprenderam que as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de uma fração. Já esse aqui não é uma dízima periódica, gente. Ó, percebam que não tem repetição. Ó, 3, 4, 5, 8, 9. Não tem um padrão, ou seja, não tem um período. Então isso aqui não é uma dízima periódica. Então ele é um número irracional. Então, ó, isso é irracional. Por quê? Porque ele não pode ser transformado em uma fração. Já o racional é todo que pode ser escrito em forma de uma fração. Ou seja, ele não tem nenhum elemento em comum. Nenhum. Então, está falando aqui que tem um elemento. Nesse caso, nós sabemos, acabei de provar, que ele não tem nenhum elemento. Um é o inverso do outro. Que a definição é o inverso. É todos que podem ser transformados em uma fração, que são os racionais. Já os irracionais, eles não podem. Ou seja, um é o inverso do outro. Espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo depois, repetindo esse vídeo e também perguntando no PV, certo? Continuando. O número 1,83333 e vai para o infinito. É um número racional? Aí vocês vão ter que pensar a mesma definição que a gente estava pensando. O que é um número racional? É um número que pode ser transformado em uma fração. Aí eu vou olhar aqui, ó. Isso aqui é uma dízima periódica. Toda dízima periódica pode ser transformada em fração, sim. Vocês vão ver até na próxima questão que eu vou passar, que é sobre dízimas periódicas, como transformar ela na fração geratriz. Então, ou seja, ela pode ser transformada. Você vai dizer, professor, como é que eu sei que isso aí é uma dízima periódica? Gente, ó, diferente desse número feinho que eu escrevi aqui, esse número aqui ele tem repetição. Vocês podem ver que tem o 1, o 8 e depois esse 3, ele vai se repetir ao infinito. Ó, os pontinhos. Aqui é 3 até o infinito. Ou seja, o meu período aí, ele é o 3. Então, se ele tem um período, ele pode ser transformado em uma fração. Então, esse aqui é sim um número racional. Ah, professor, tranquilo. Então, essa aqui eu achei que é a alternativa verdadeira. O meu vizinho troncho, mas tá aí. Verdadeira. Certo, gente? Por quê? Porque é uma dízima periódica. E toda dízima periódica pode ser transformada em fração. Então, ele também, então, consequentemente, é um número racional. Continuando aqui, para a gente não perder tempo, até porque temos mais questõezinhas aí. A gente já viu qual é a certa, né? Então, essa aqui eu marcaria e acertaria. E eu sei que vocês acertaram também. Espero. E agora vamos para a última. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Gente, ó, se liga aí. Ele está dizendo que todo número inteiro, né, quando é dividido por outro número inteiro, vai dar um número inteiro. Coisa que vocês já sabem que é falsa, né, gente? Aí vocês dizem, por que é falsa, professor? Não tem dois números inteiros, então o resultado tem que dar um número inteiro. Nem sempre, né? Vocês viram isso. Por exemplo, se eu pegar o 2, que é um número inteiro, e eu for dividir ele, ó. O 2 não, vamos pegar outro número, o 2 é muito pequeno, né, gente? Ah, vamos lá, vamos pegar o 5, por exemplo. 5 é um número inteiro. Se eu dividir por outro número inteiro, que é o 2, agora o 2 aqui, o divisor. Então, 5 dividido por 2, ó, vai ser o quê? 2.
E 2 vezes 2 dá 4, vai sobrar 1. Divisão vocês sabem, né, gente? Ah, sobrou 1. Então isso aqui quer dizer que já não foi uma divisão exata. Vocês aprenderam que tem que colocar um zero e uma vírgula no quociente. Divide 10 dividido por 2, que dá 5. Então, apesar dos meus números muito feios, vocês viram que deu 2,5. O 2,5 ele é um número decimal. Ele é um número decimal. Então, isso quer dizer que esse número decimal surgiu da divisão de um número inteiro com outro número inteiro. Então, nem sempre eu posso dividir um número inteiro por outro número inteiro e o resultado vai dar outro número inteiro. Certo? Então, aqui provou que é falso e a gente já viu qual era a certa, que era essa alternativa aqui. Espero que vocês tenham entendido, gente. Vamos passar para a próxima questão. Bem, gente, tá aí. Mais uma questãozinha aí. Essa é a primeira questão da nossa lista de dízimas periódicas, né? Foi um dos nossos temas que vocês também vão estudar para a prova. Vai ser facinho, gente. Vocês vão ver que vocês entendendo esse assunto que eu estou passando não vai ter muita dificuldade, certo? Então vamos lá, ó. A fração geratriz é o que vai ser mais cobrado de vocês, essa fração geratriz aqui da dízima. Por que, gente, esses assuntos aqui? Eles estão dentro do conjunto numérico, né? Aqui é o assunto dos números racionais ainda, a gente praticamente terminou o bimestre de números racionais. Vocês vão precisar agora no nono ano e, consequentemente, no primeiro ano. Então, vocês não podem chegar em um momento que precise transformar uma dízima periódica e não conseguir, certo? Teve uma aluna que perguntou de onde vinha o 9, que eu vou explicar aqui. Gente, no momento a gente não pode passar esse assunto, que é da onde vem esse 9. Mas com fé em Deus, quando a gente voltar presencialmente, tiver mais tempo, tiver mais organizado, eu vou passar ele completo para vocês. Mas o importante é que vocês entendam a regra que eu vou passar. Ok? Então vamos lá. A questão diz: a fração geratriz da dízima periódica é. Então a gente, sabendo qual é a dízima periódica, né, transformando, a gente já vai ver qual das alternativas vocês vão marcar. Então vamos lá. Gente, isso aqui ela é uma dízima periódica composta, certo? Dízima periódica composta, por que ela é composta? Porque depois da vírgula eu não tenho direto o meu período, né? Que nesse caso aqui o período é o que se repete, que é esse 4, 4, 4 que vai ao infinito. Mas antes de chegar a este 4, eu tenho aqui esse 5, que é a minha parte não periódica, certo? Então, essa dízima periódica composta, ela é composta de quê? Da parte inteira, que é o 2, da parte não periódica, que é o 5, e da parte periódica, que é o 4, na verdade, né? 4, 4, 4, 4 até o infinito. Então vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho aqui, vamos pegar a minha dízima periódica e ver a regra, né? Esse azul não é muito bom não, então vou botar um azulzinho mais escuro para ficar mais legal. Então vamos lá, eu tenho aqui parte inteira, parte não periódica e o meu período. Então o meu numerador, ele vai ter todos esses componentes: a parte inteira, a parte não periódica e o meu período. Gente, vocês não confundam na hora de colocar o período. O período não é 444, ele é apenas o 4, certo? Então, vocês vão colocar o 2. Meu pai do céu, que 2. Vamos lá, vamos na fé que tudo vai dar certo. Então vamos lá. A parte, o 2, né? O 5, que é a parte não periódica. Vocês vão colocando tudo aqui no meu período. Então, e vão colocar também o 4, que é a minha parte do meu período. Esse é o meu período. Então,
parte não periódica, que é o 2, que é a parte inteira, o 5, que é a minha parte não periódica, e o 4, que é o meu período. Só que aí, gente, não vai parar por aqui. Como assim não vai parar por aqui? Porque para mim ter a minha fração geratriz, eu vou ter que fazer uma subtração desses valores que eu coloquei aqui, ó, que no caso formou 254, que é a minha parte inteira, minha parte não periódica e o meu período, todo mundo junto. Lembrando que o período só pega o primeiro número, né? Porque daqui, ó, só é o 4 que está se repetindo para o infinito. Então eu vou pegar esses carinhas junto aqui, ó, 2, 5 e 4, e vou subtrair pela minha parte não periódica, ou seja, os que não se repetem. Então nesse caso aqui não vai aparecer o 4, que é o que está se repetindo. Então vai ficar somente o 25, que é o 2, que é a minha parte inteira, e o meu 5, que é o não periódico. Então juntando tudo deu 25. Ah, professor, e agora não vai colocar o 4? Não, porque o 4 só entra no meu primeiro valor. Certo, gente? Ah, professor, e agora? Mas você colocou no numerador uma continha que vai ser fácil de fazer. Beleza. Mas e embaixo, o que é que vai acontecer? Gente, ó, igual a dízima periódica simples, quando o meu número do meu período, que está se repetindo, ele é composto de apenas um algarismo, eu vou colocar aqui um 9. Aí vocês vão dizer, professor, como assim um algarismo? Ó, percebam que aqui nesse aqui, o meu período é o 4, que é o 4 que vai se repetir lá para o infinito, certo? O 4 vai se repetir para o infinito. Então, o meu período é o 4, porque o 4 é o número que vai se repetir para o infinito, certo? Então vai ter um 9, porque o 4 ele só tem um algarismo. Ah, e se fosse outra dízima periódica? Por exemplo, se fosse 1,3, e vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso período sendo o 54. Isso quer dizer que esse meu 54 ele vai se repetir ao infinito. Certo, gente? Já falei, não repare para esses lindos números. Inveje esses lindos números. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, parte inteira, parte não periódica, e o meu período nesse caso aqui tem dois algarismos, ó, que é o 54. Tem 5 e 4, dois algarismos. Então nesse caso aqui, na hora de fazer a minha dízima periódica, eu vou ter que colocar embaixo 2 noves. E por que 2 noves? Porque são dois números aqui, ó, no meu período. Então, se são dois números, dois algarismos no caso, 54, 5 e 4. Ah, mas aqui só tinha um, que era só o 4, que se repetia ao infinito. Então, nesse caso aqui, vocês só vão colocar um 9. Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar de novo naqueles links que eu mandei para vocês na hora da aula e ver essa aula completa de dízima periódica. Tá lá no meu canal. Gente, ó, eu coloquei aqui o 9, certo? Beleza, o 9. Mas aí é só o 9 aqui embaixo. Seria o 9 se fosse uma dízima periódica simples. Ou seja, aquela dízima periódica que não tem um número depois da vírgula que se repete, eu ia colocar somente o 9. Mas nesse caso da dízima periódica composta, que tem esses 5 aqui, que é a parte não periódica, então vocês vão olhar quantos algarismos tem a parte não periódica. Nesse caso aqui, a parte não periódica é somente o 5. Então, ou seja, o único que está depois da vírgula, então, à direita da vírgula, e não se repete. É quem? O 5. O 5 ele tem um algarismo, que é só o 5. Então, vocês vão chegar aqui, ó, do ladinho do 9 que vocês colocaram, e vão colocar um 0. Entenderam, gente? Se tivesse dois algarismos não se repetindo à direita da vírgula, seriam dois zeros. Como assim, professor? Simples. Se eu tenho aqui 1,23
Aí aqui vamos para o meu período, 5, 5, 5, e o 5 vai para o infinito. Vamos dizer nessa parte aqui, essa dízima periódica. Então aqui embaixo, na parte de baixo, o que era que eu ia fazer? Se eu tenho dois algarismos, vai ser 2 zeros. Ah, professor, mas os 2 zeros são os 2 zeros? Não, vocês sabem que primeiro vai começar o 9. Por quê? Porque eu tenho um período com um algarismo só. Então é um 9. Mas aqui eu tenho dois não periódicos. Então aqui vai ser 2 zeros. Certo, gente? Então perceba que eu estou fazendo só a parte de baixo. A parte de cima é do jeito que eu fiz aqui. Pega a parte não periódica, junto com o período, ó, deu 254. E diminui pela parte não periódica e a parte inteira. 2 e 5, que formou 25. Certo, gente? Então, por isso que aqui é um zero, porque eu só tenho uma parte não periódica, um algarismo. Como aqui eu tinha dois algarismos não periódicos, então foi 2 zeros. Certo, gente? Por favor, não confundam isso aqui, porque essa questãozinha é questãozinha típica de prova. Certo, gente? Então vamos lá. Fazendo, agora vamos só terminar, viu, gente? Só terminar a nossa fração geratriz. 254 menos 25, se vocês fizerem por aí, vai dar 229. E aqui, gente, ó, não tem continha para fazer aqui embaixo. A gente já fez. Foi um 9, porque era o que? O meu período só tinha um algarismo se repetindo, que é o 4. E aqui esse 0, porque a minha parte não periódica só tinha um algarismo, que era o 5. Deu 90. Eu não tenho mais conta para fazer aqui embaixo. Então eu já termino a minha questão aqui. Ah, professor, o senhor vai simplificar? Gente, ó, se vocês tiverem dúvida se vão simplificar ou não, vocês têm que primeiro olhar se a alternativa que vocês fizeram, aqui, que vocês acharam o valor, 229,90 avos, se essa fraçãozinha aqui tem aqui na resposta. Se tiver, então vocês sabem que não precisa simplificar. Aí se ela não aparecer, aí vocês vão simplificar para ver se encontram uma das frações aqui na resposta. Nesse caso, gente, não precisou, porque ó, olha para cá, 229,90 avos. Então, essa primeira opção aqui já tinha, então eu sei que eu não preciso simplificar. Já achei a minha resposta certa. Espero que vocês tenham entendido, viu, gente? Qualquer dúvida, vamos lá usar esse momentozinho para tirar dúvida, porque a próxima aula de vocês já é a prova. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá, gente. Então, vamos continuar aqui com mais uma questão. Essa questão aqui, gente, é da lista de multiplicação de números racionais. Certo? Vocês já viram aí. E vamos rever essa aqui que algumas pessoas tiveram dificuldade também, que eu percebi. Gente, ó, percebam o seguinte por aqui. Eu tenho um número, 3 números racionais sendo multiplicados. Vocês sabem que racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração. Eu tenho 2 quintos, 5 meios e tenho 1 décimo. Então, vocês percebam o seguinte, para me fazer as operações, eu tenho que transformar ou todos em números decimais, ou todos em números fracionários. Por quê? Porque eu vou ter que ter um padrão. Não posso simplesmente multiplicar um número decimal com uma fração. Certo? Então, em quem eu vou transformar? Aí vocês pensam uma questão dessa, eu vou pensar, vou transformar todos em decimais ou todos em fração? Aí vocês vão olhar, gente, como está sendo cobrado na questão. Ó, percebam que aqui, o que está sendo cobrado, aqui, ó, a resposta vai estar em uma fração. Então, se ela vai estar em uma fração, isso quer dizer que eu não vou transformar em número decimal. Vou transformar tudo em fração. Por quê? Porque eu já vou achar diretamente a minha resposta.
Então vamos lá, vamos ver isso na prática. Gente, ó, se tem 3 números se multiplicando, quando eu falo em multiplicação, ela é tranquila, que eu posso multiplicar todos de uma vez. Mas primeiro eu vou ter que fazer as minhas fraçõezinhas, armadazinhas, né? Ó, 2/5 vezes 5 meios e vezes 1/10. Gente, ó, vamos transformar esse 1/10 em fração. Por favor, não esqueçam como transforma, gente. É muito simples transformar número decimal em um número fracionário. Como assim? Gente, ó, quando vocês estão vendo aqui o 0,1, né, que é 1/10, o numerador, para transformar em fração, é simplesmente o valor que está sendo mostrado aqui sem a vírgula. Então, se eu tirar a vírgula aqui, vai ficar 0,1. E vocês sabem que o zero, quando ele vem à esquerda de um número natural, ele não tem valor. Então, aqui simplesmente é, como numerador, o 1. 0,1, que é a mesma coisa que 1, né, gente? Esse 0 à esquerda, ele não altera o valor quando se trata de números naturais. Claro que quando está aqui em forma de número decimal, ele é essencial que ele apareça, porque é a minha parte inteira. A parte inteira é 0. Mas quando ele não está representando um número decimal, então ele vai ter que sumir, porque esse 0, 0,1 é a mesma coisa que 1. Vamos lá, e o meu denominador, gente, é muito simples também de saber. É o seguinte, eu vou transformar aqui a transformação de uma fração decimal. Então, ó, se é uma fração decimal, ela sempre começa com o número 1. E a quantidade de zeros que vai aparecer aqui na frente é a quantidade de númerozinhos, ó, de algarismos depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Lá à direita da vírgula só tem o número 1. Então aqui, ó, vai ser 1, 0. Por quê? Porque só tem o algarismo 1 depois da vírgula. Ah, professor, e é assim? Aí, e se fosse mais algarismos? Ah, vamos lá, vamos para outro número decimal aqui, só para vocês lembrarem aqui rapidinho. O 2,57, por exemplo. Para transformar ele em fração, a gente tira a vírgula. Tirou a vírgula, ó, vai ficar 257, meu numerador. Então, não tem a ver com a nossa questão, aqui é, no caso, só uma explicação de como transformar. E aqui, ó, vocês podem ver que o que tem à direita da vírgula, depois da vírgula, é o 57. 57, ele tem quantos algarismos? Gente, ó, um algarismo, 2 algarismos. Então, aqui, ó, como é uma fração decimal, como eu falei para vocês, sempre começa com 1. E os 2 algarismos, quer dizer que vai ter aqui 2 zeros. Ó, isso aqui é a representação de uma fração decimal, desse número decimal 2,57, né? Que é 2 inteiros e 57 centésimos. Certo, gente? Não esqueçam disso aí, que é super importante. E fácil também, né? Então vamos lá. Para terminar a questão, é só fazer multiplicação. E quando se trata de multiplicação de fração, é muito simples, gente. Vocês só vão multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ó, 2 vezes 5 vezes 1. E os denominadores, 5 vezes 2 vezes 10. Certo, gente? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E aqui só terminar. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 1, 10. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 10 dá 100. Pronto, terminei a minha multiplicação de números
racionais. Aí você diz, professor, vamos olhar a alternativa. Será que eu tenho uma alternativa dessa aqui? Vamos lá. 10 como numerador e 100 como 10 como numerador e 100 como denominador. Tem? Ó, não apareceu. Aí você diz, professor, isso quer dizer o quê? Que eu errei a questão? Não, gente, preste bem atenção aqui o seguinte. Quando vocês não conseguem o valor, vocês vão simplificar para ver se aparece. Então, nesse caso, gente, aí, como vocês estão vendo, vocês vão ter que procurar simplificar para ver se vai aparecer uma das alternativas, que é o que eu falei na próxima. Se já aparecer a fração ou o valor igual, vocês não vão precisar simplificar. Mas se por acaso não aparecer, aí vocês simplificam. E nesse caso, está bem simples simplificar. Quando eu tenho valores com zero embaixo e valores com zero em cima, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, vamos lá, vamos ver como assim. Ó. Tem um zero aqui e outro em cima. Lembrando, gente, que é quando eles estão no final do número, certo? Então, ó, cortou o último. Aí ficou, ó, 1 no numerador e 10 no denominador. Numerador 1, 10 no denominador. Então, deu 1/10. Então, percebam aqui, gente, ó, que agora esse 1/10 apareceu. Olha aqui a alternativa. Então, esse é o segredo. Ah, professor, sempre eu vou ter que simplificar? Não, se não precisar. Se a questão já trouxe para vocês aqui o resultado direto, se tivesse 10 centésimos, a gente não ia precisar simplificar. Mas como ele não simplificou, aí a gente simplifica, não apareceu, né? A gente simplifica para achar o valor. E vocês podem ver que essa simplificação foi bem simples. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos para mais uma questão. Hoje a aula vai ser maior um pouquinho por conta da revisão, viu, gente? Vamos lá, galera. E agora, essa questão aqui é da lista de divisão, que também vai ser um assunto, né? Divisão de números racionais, ou seja, tem aquela divisãozinha de fração e de números decimais. Então, o que acontece, gente? Nesse tipo aqui de divisão, peguei a questão 2, que também algumas pessoas tiveram problema, porque são 3 valores a serem divididos. Porque na divisão de números racionais a gente faz de 2 em 2. Certo, gente? Então vai dividir primeiro 2/5 dividido por 5/2. Depois é que vai entrar aqui o 0,1. Ok? Então vamos lá. A gente não atrasar aqui, o nosso vídeo já está grande. Vamos pegar aqui o 2/5. Vamos dividir ele. 2/5 dividido 5, mas vamos lá. Que vale a intenção. Dividido por 5/2. Ah, professor, e o 0,1 ficou de fora? Não, gente, não ficou de fora. Ele vai entrar na próxima divisão que a gente vai fazer. Por quê? Porque quando são 3 valores a ser divididos, a gente faz primeiros, 2 primeiros, e aquele resultado usa com o outro. Vamos lá. Para dividir, com a divisão de fração, vocês já aprenderam que é a única divisão que vocês não precisam dividir. Ó, parece até contraditório, mas é verdade. Porque vocês vão só usar a regra. Pega a primeira fração, que é 2/5, e essa divisão vai se transformar em uma multiplicação, que foi a questão anterior, né, gente? Multiplicação. Só que vai multiplicar por quanto? Pelo inverso da segunda. O inverso já está dizendo, vai inverter. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, ó, aqui o meu denominador era o 2. Então, o 2 vai virar numerador, vai para cima. E o 5, que estava em cima, era numerador, vai virar denominador. Olha que legal. Inverteu. Quem está em cima vai para baixo, está embaixo vai para cima. Então, por favor, vocês são nono ano, não confundam de inverter as duas frações, que aí vocês vão errar. Algumas pessoas eles invertem, gente. É para repetir a primeira igualzinho. Ó.
igualzinho, 2 quintos. E multiplicar pelo inverso da segunda. Tem gente que inverte a primeira e inverte a segunda. O que acontece e dá muito erro, viu, gente? Não vai ser o caso de vocês na prova, vocês são inteligentes. Muito bem. Continuando aqui, aí eu vou só fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, que dá 4, né, gente? E 5 vezes 5, que dá 25. Aí você olha assim, deu 4,25 Ah, já achei, vou marcar 4,25. Aí vocês ficam muito felizes e eu triste porque vocês vão errar com um negócio desse. Não façam isso. Por quê? Porque vocês estariam esquecendo do carinha aqui, ó, que é mais uma divisão que vocês têm que fazer, que é o com 0,1. Lembrando, gente, que o 0,1 a gente já transformou em fração na última questão, né? Que vai ser 1/10. Vocês lembram dela, né, gente? Porque 1/10 tira a vírgula, vira o numerador. 0,1 é a mesma coisa que 1. E vai, como é uma fração decimal, sempre começa com 1. E se tem um valorzinho depois da vírgula, né? Ou seja, uma casa decimal, então aqui vai ser 1/0. Foi assim que eu transformei aqui em 1/10. Certo, gente? É a mesma da última questão. Esse 0,1 é 1/10. Então, eu vou pegar esse valor aqui, gente, preste atenção. Peguei esse 4,5, 4,25, desculpe. E vou dividir ele por 0,1, que nesse caso aqui, como vocês viram lá, a transformação da fração, ele vai virar 1/10. E aí eu vou fazer a mesma regra que eu fiz anteriormente. Vou repetir a primeira, que é 4,25. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Gente, o inverso, ou seja, o 10 que estava embaixo vai para cima, que é o numerador. E o 1 que estava em cima vai para baixo, vira denominador. E agora, simplesmente multiplicar. 4 vezes 10 é 40. E 25 vezes 1, 25. Aí vocês vão me dizer, acabou, vamos olhar as alternativas. Aí eu olho aqui nas alternativas e não tem nenhum valor 40,25. Então, como eu falei para vocês, então quer dizer que eu errei? O professor Maxwell errou? Você está pensando na final do Campeonato Paulista, que o São Paulo vai ganhar do Palmeiras? Não, o professor Maxwell não errou por conta disso. É porque se a gente não encontrou, a gente vai ter que fazer o quê? Simplificar. Certo? Vamos simplificar tanto o numerador quanto o denominador. Professor, e como é que eu vou simplificar? Não lembro mais. É muito simples simplificar. Vocês vão pegar aqui o 40 e o 25 e vão dividir por um número só, que seja divisível, que divida tanto o 40 quanto o 25. Gente, ó, eu já de cara aqui, eu posso dividir ele por 5. Por quê? Por 5. Vocês percebam o seguinte. O número é divisível por 5, lembrem-se das regras da divisibilidade. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. E vocês percebam aí que o 40 termina em 0 e o 25 termina em 5. Então, eles são divisíveis por 5. E o 40 dividido por 5 dá 8. E o 25 dividido por 5 dá 5. Gente, ó, percebam que ficou 8 quintos. Não tem como simplificar mais do que isso, porque o 5 é um número primo. Só divide por ele mesmo. Certo? E até porque, gente, eu já achei a minha alternativa. Olha ela aqui, ó. 8 quintos. Tá vendo? Então, eu já achei a minha alternativa correta.
Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E vamos fazer mais uma questão. Aí, gente, para finalizar nossa revisão e os nossos assuntos da prova, vamos aí para soma e subtração de números racionais. Gente, presta bem atenção nesse assunto. Ele é um assunto simples, a questão que eu vou passar lá na prova também vai ser uma questão simples, mas que vocês não se confundam, certo? Vocês vão usar aqui, nesse caso, uma soma de fração. O que é a soma de fração? Então, preste atenção. As minhas questões aqui me deram resultados em fração. Então, claro que eu vou transformar aqui todos em fração para facilitar na hora do meu resultado, certo? Então, vamos lá. 1/10 e 0,2, ou seja, 2 décimos. Então, o que é que eu vou fazer isso? Vou transformar primeiro todos em fração, né? Para poder começar. Vamos lá. 1/10 já está na sua forma fracionária. Mais. E vamos transformar do mesmo jeito que foi transformado lá nas outras questões. A gente transforma aqui. E é um número também muito simples. 0,2, se eu tirar essa vírgula, fica 0,2. Então, não precisa colocar o 0,2, colocar somente o 2. Então, o meu numerador é 2. Como é uma fração decimal, sempre aparece o 1. E agora eu vou fazer o que? Vou ver quantas casas decimais, ou seja, quantos algarismos depois da vírgula. À direita da vírgula. Então, tem a vírgula aqui, à direita dessa vírgula só tem o 2. Um algarismo só. Então, aqui eu vou colocar apenas um 0. Já transformei aqui, em uma fração decimal. Então, virou uma soma de fração. E olha, gente, que simples essa questão que eu escolhi para vocês aqui. Se fosse denominadores diferentes, eu ia tirar o MMC. Certo, gente? Daquele jeito que vocês viram. Mas como eu vou colocar uma questãozinha simples para vocês, olha que aqui os denominadores deram iguais. Quando os denominadores dão iguais em uma fração, uma soma ou subtração de fração, que a regra é a mesma, então vai ser bem simples. Por quê? Vocês só vão precisar repetir o denominador, que nesse caso vai repetir o 10. Então, por favor, não confundam. Não é para somar 10 mais 10, gente. Vocês vão repetir o denominador quando eles são iguais. Se forem diferentes, vocês vão tirar o MMC e usar a regra para poder deixar eles iguais, certo? Mas quando já são iguais, vocês vão repetir. Repete o 10 e vão somar os numeradores. Nesse caso aqui é o 2 e o 1, né? No caso, o 1 veio primeiro, então 1 mais 2. Certo, gente? Vocês somam os de cima e repetem de baixo. Repete por quê? Porque eles são iguais. Se forem diferentes, vocês vão ter que fazer o MMC e usar a regra a regra geral deles, certo? Mas como são iguais aqui, vocês só repetem. Então, repete de novo aqui o 10. E em cima fazer uma soma muito simples. 1 mais 2 dá 3. Certo, gente? Veja que questão simples. Sominha de fração lá do sexto ano, bem simplesinho. Então, 3 décimos. Aí eu vou olhar se eu vou precisar simplificar ou não. Vamos lá. Não vou precisar. Por quê? Porque aqui eu já tenho 3 décimos. Segunda opção aqui. Certo? E vocês podem ver também, gente, que vocês não tinham como simplificar. Até porque a fração 3 décimos ela é irredutível. Porque o número de cima é um número primo. Então, não dá para, e o 10 não dá para dividir pelo 3. Então, não tinha como reduzir mais essa fração. Certo, gente? Então, é isso aí. Essa é a nossa revisão. Bem simples. Do jeito que vai ser também a prova de vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula até comprida, né? Muito grande, mas aí a gente viu um pouquinho de tudo que a gente viu até agora, certo? E aí vamos fazer uma boa prova com calma. Vou passar uma atividadezinha para vocês, como sempre, como toda semana. Aí vai ajudar vocês a praticar, estudar para a prova. Mas claro que vocês não vão ficar só nessas questõezinhas que eu passei. Vocês agora já têm livro, vocês já podem estudar pelo livro os assuntos. E também revendo as nossas atividades anteriores e ou qualquer tipo de pesquisa que vocês puderem. Lembrando que vocês podem rever todos os vídeos no meu canal, certo, gente? Então foi isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço do professor Maxwell e até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando, próxima aula, pronto.